Ia! Opa! Aoba, sou o Luiz Tchê. Oi, Estamos Com o Luiz. Luke. E com o Ícaro. e a gente vai contar de 2 dias. O texto, o título ele tá 1 mês e 1 dia, mas não é em 1 dia não. Ocorreu na escola, não é mesmo? Qual foi a primeira aula desse dia? Educação física. Exatamente. E nesse dia tava muito quente. É. Aham. Acho que era mais ou menos uns 30 graus pra cima, por aí. Acho que 30 sim. graus. Acho que sim, Não tava lembro. muito quente. Porque foi naquele tempo que, tipo, eu tava falando do Globo lá, que tava quente, e a rapaziada lá do TikTok tava, tipo... Não seria no sábado? Foi no Sábado. Claro. A gente tem aula no sábado? Então, o que eu tô dizendo? A gente tava tendo conteúdo de vôlei, né? A gente tava jogando vôlei lá. A gente tava jogando com o D. A gente tava na sombra, só que tinha uma parte com um pouquinho de sol, que era onde eu e o Luke nós estávamos. E a gente ficou, tipo, sei lá, uns 2 segundos. A gente ficou pouquíssimo tempo É, ali. tipo, um pouquinho na frente do sol. Uhum. E E só daí, tava iluminando. a gente até tentou jogar um pouco, a gente Aham. ficou jogando um pouquinho, mas, tipo, a gente ficou meio estranho. Aham. O Luke falou que tava com dor de cabeça. Aham. Daí eu comecei a... Ai. 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 Ai! E eu também comecei a ficar tonto. E a gente ficou tipo, vamos ficar na sombra, né? E aí o Luiz ele decidiu jogar vôlei enquanto as pessoas estavam A jogando, primeira né? coisa que eu fiz foi sentar. Tem um banquinho na nossa quadra, então Aham. a gente foi sentar ali. É. Nós observando. Aham. É. Aham. Aham. É. Aham. Aham. O professor veio nos chamar eu e o Luke pra jogar Ela bola. falou o que aconteceu. Só que como tava muito quente, a gente não quis, né? Então, Uhum. tipo, a gente tava meio mal, vamos ficar aqui de boa, A gente vai suave. ficar aqui sentado. E ele disse que só deu uma chance da gente ficar Ele porque disse. tava muito quente. Aham. Um joinha. Então a gente ficou lá, a gente tentou jogar bola, só que eu comecei a ficar muito mal. E o amigo D tava querendo convidar a gente pra sair, só que eu não tava querendo, nem o Luke. A gente tava meio paia nessa situação. Meio... E o Luiz como? Jogando vôlei. É bola! pra todo lado. Bola! E Tá. vai, pau, explosão. Não, como você tava se sentindo? Meio mal. Meio mal. Meio paia. É, com dor de cabeça, dor nos olhos, É. boca doendo. Um negócio no coração. Aham. É. Tonto. É, tremestão. Tremedeira. Aham. Uma britadeira. Tava com uma pouco máquina de de lavar. ansiedade. Não, pior que a gente tava de casaco, né? Aham. A gente tava de casaco e de calça ainda. Tá aí o que aconteceu, né? Meu. Não, mas foi a culpa do sol. Foi a É. culpa do sol, Foi a exatamente. culpa do sol. Então, tipo, Exatamente. e eu acho Desculpa que sol, mas foi a tua Perfeito. culpa. eu acho que se a gente tivesse sem casaco, sem calça, provavelmente estaria Ia ser pior. Na terceira aula, a gente teve inglês. E a gente sentou Aham. em trio, assim, né? Aí o que acontece? O professor começou a chamar. E era um sorteio de números. Aí o quê? Aí foi chamando. Tu foi a primeira, não foi? Pior é que na chamada foi como tiro. Uhum. É que foi tipo assim, a gente tava lá na sala, Todo mundo sentado, tava- bonitinho. Aí o professor começava a chamar. Aí nós só vendo as balas passando de raspão. Daí o número. Não, era por número, né? Tipo, era Daí veio uma- o meu número, eu fiquei. Aí veio o número do Luke, daí pum, o tiro assim do nosso lado. Não é possível. Tipo Não, aquela tá cena lá acontecendo. do Round 6. Uhum. Vamos sortear esse número. Pá. Daí, tipo, a gente sentiu só os raspões, assim, a gente sentiu até o vento do tiro. Daí vindo. quando eu saí, fiquei. Aí depois foi tudo, depois de um tempo, né? Então a gente foi pro recreio depois disso. Aham. Eu tive que comer sozinho, porque vocês não foram comer junto comigo. Nós ia lá no recreio, não pode, tipo, sair pra É, comer em sentar outro na lugar. outra mesa. Tem uma área ali específica pra tu ficar pra poder comer. Aí terminou de Que nem comer, como se entrega fosse o prato outra lá escola que tem. É que tem tipo um lugarzinho pra ficar mais suave, só que, né? A Tem gente mais não vento. pôde. Isso. Então como eu e o Luke a gente tava meio alienígena, assim, a gente tava se transformando em a gente preferiu ficar lá tomando um vento, a gente ficou conversando sobre coisas aleatórias. Aham. Tudo bem que a gente quase caiu Capivara, 15 vezes. A gente teve aula de português, que eu tava muito mal. Nossa, nesse momento eu piorei muito. Sei lá, eu não conseguia nem ficar numa pose, eu tava toda hora tentando... Tava tentando se mexer. Sim, daí eu tentava mudar de pose. Teve uma hora que eu fui usar os braços e abaixar a cabeça, né? E sem querer eu derrubei o penal no chão. E foi pá! Assim, mó barulhão, Pá. assim. Aí uma menina da minha frente olhou pra trás, assim, com uma cara tipo, meu Deus, esse menino
tá fumando, o que aconteceu? O que caiu o penal, tá ligado? Mas é que eu tava quase dormindo, eu tava muito mal. Aí eu só vejo o Luiz chegando, rindo da minha cara, me chamando de maconheiro. Não, mas ele tava pulando assim, ele chegou saltitando assim, todo alegre, começou a falar um monte de coisa. Eu todo capengo tentando juntar os bagulhos que tava... Meu penal... E eu tava fazendo o quê? Não sei. Tu não sabe. Eu tava sentado, paradinho. É, Aí eu acho tava... que lendo. Tava rindo. Aham, porque tava... Eu tava olhando. Aí, tipo, eu ajuntando ali o meu apontador todo desgrenhado no chão, os lápis tudo aberto, eu arrumando e o Luiz agachado do meu lado, só falando. Eu pensei, não vai me ajudar não, a gente tava falando, e eu ajuntando todo capenga. Depois teve aula de geografia. A gente tinha que copiar. Ah, acho que tava bem. Acho que tinha melhorado, né? É, melhorado um pouco. Aí eu tava muito mal, eu tinha que copiar. Só que a cada slide que a gente acabava, o Luiz vinha em minha direção e começava a falar sobre capoeira. Pai, falava. O que tava falando? Tava falando sobre os negócios, né? Os equipamentos. Tava falando da tabaque, brimbal, pandeiro. Ia falando. Aí teve... E o Luke viajando. Lá Só no tava espaço. lá tentando copiar bem mais rápido lá que vocês lá. E eu que nem um bicho, as duas tá tudo tremido, tenho certeza. Ela todo me arrastando, todo quebrado. Aí, e vinha o Luiz, eu assim, ó, morrendo e o Luiz falando sobre capoeira. Aí eu tá. Animado. Fale mais, Aí, sabe? teve uma hora que ele veio com muita alegria, o que aconteceu? Não, eu tava vindo. Aí então, Eu ri tava até indo. hoje. Lá pra carteira do Ica depois de ter pego o visto. Aí do nada eu paro perto da carteira e aquele bato o joelho. Meu, aí ele bate, só que ele continua andando. Tipo, Não aconteceu nada. Ele veio com... Ele tava sentado olhando pra frente. Aí ele pensou em alguma coisa, não quis me falar. Quando ele foi andar, ele pá! E ele segurou assim o joelho dele e continuou andando e rindo, tá ligado? E eu rindo. Acho que eu fiquei meia hora rindo daquilo, não tinha parado. Tava mal, mas eu tava Tá rindo. ficando vermelho. Aí, tipo, teve... Nossa, até me esqueci. Só o barulho da porta fez eu me esquecer completamente do que eu tava falando. Enfim, aí na última aula, eu e o Luiz, antes disso, dessa aula, a gente tava conversando sobre... Ah, tu quer um pote de aula de proteína? Eu falei, beleza. E, tipo, na foto que ele me mandou, parecia um potinho pequeno, tá ligado? Eu falei, suave, daí... Aí, Ele tira da mochila. Nessa última aula, como que esse homem apareceu? Do nada. Pá. Era um Pega esse pó. Esse pó branco. potão, velho. Um potão. Não tão enorme, né? Não, mas sério, era um potão gigantesco. Tem quantos? Ele tem mais 2 potes aqui na casa dele, tá? Mais dois? Tu tem mais 2 aí. Tu tem quantos? 40? Tu tem quantos? 100 mil dólares. Pra traficar tem que ter muito, né? Pra traficar tem que ter muito. Pozinho Cadê? branco. 800 gramas. Tipo, quase 1 quilo o bagulho. Ele veio com isso na mochila e depois só me entregou Daí assim. todo mundo ficou tipo, Tipo um potão assim de pó que branco, isso? mano. Tá traficando. Uhum. E eu lembro que o J elevado ao quadrado, ele viu a gente, ele dando o pote pra mim, ele falou, pô, whey protein. Então a gente foi embora nesse dia. O Luiz e o Luke batendo papo, não sei o que não sei o que lá. E pai, taf, pô. E eu que nem um zumbi andando, até a metade do caminho. Depois eu falei, não, vou ter que falar alguma coisa, né, pra distrair. Só que como eu tava com febre, eu tava muito aéreo, a gente começou a falar e eu ria de qualquer coisa. A gente foi começar a falar, não lembro o que era, a gente não lembra, lembra? Era algo com animais, uma coisa assim. Animais? É. Pelo que eu lembro, era uma coisa assim. E a gente tava rindo, sabe? Só que eu tava rindo que nem um bêbado. Era com animais que a gente tava imaginando a nossa turma, como seria. Entendeu? Verdade. Tipo, O J O elevado ao J- quadrado. o J elevado ao J quadrado. elefante. Ou uma girafa que É. combina mais. E daí, né? O hipopótamo. O hipogótamo. O moto. O muralha. O muralha era o hipopótamo. Enfim. A gente
Gente, pelo amor de Deus, não é gordofobia, tá? Porque ele é gigantesco, assim. Literalmente uma muralha. Literalmente uma mulher. Mulhara. Uma mulhara, ok? Tem uma mina pequena. Assim, a Faniquita. Faniquita. Mulher, e aí? Mulhara e Nossa. Faniquita. Enfim. É café com leite? E daí, tipo, literalmente. Aí a gente voltando, eu rindo que nem bêbado, eu ri em câmera lenta, vocês não têm ideia. Era tipo. Que nem aquele bichinho lá do Zootopia lá. Aham, as preguiças de Zootopia. Mano, e eu tava quase caindo. Eu acho que esbarrei em vocês umas 40 vezes. E eu quase caí. E a gente viajando. Parecia 3 bêbados andando na rua. Enfim. A gente foi se despedir e tal, pá. E eu quase caindo, os dois conversando, o Luiz conversando, batendo papos. E eu caindo ali, me apoiando no muro, pá, caindo, meio tonto, meio... A gente foi se despedir. E como foi o caminho à volta? Porque eu não tava com vocês, né? Acho que foi tranquilo. Eu tava meio preocupado contigo. Você não tinha levado uma bolada naquele dia? Bolada. Eu levei umas 30 mil vezes. Como não vou lembrar? Foi tu que jogou. A gente foi voltando, os dois pá, voltando bonitinho em casa. Ninguém se atropelou, né? Ninguém se atropelou, como se vocês pegassem um carro e fossem atropelar um outro. Ninguém foi atropelado. Ninguém, graças a Deus. Muito menos um ônibus. Né? Por que atropelar um ônibus? Não sei. Aí aconteceu tudo bem. E eu voltei e comecei a piorar. Aí vinha. E nossa, eu tava tão mal que eu tava pensando que eu ia cair. Pareceu que eu ia morrer naquele exato momento. Eu tava sentindo. Nossa, eu tava com muito. Já tava sentindo a morte, né? Tava muito batendo na porta. Tava batendo na porta. Tava dando na minha mochila, que era assim. Uá. Esse foi o primeiro dia, mas a gente ainda tem um segundo. Você acha que acabou o vídeo? Não acabou. A gente conta aqui. Passou a felicidade e tristeza de muitos. Pra felicidade de alguns e tristeza de outros. Outra aula de inglês. Sexta-feira. E nesse dia. E foi nesse dia que eu fiz a prova de inglês. Eu fiz tudo certinho lá, de boa, suave. E a gente continuou conversando. Acho que nesse dia que o M veio. E vocês estavam de 3, né? Não, ele não veio nesse dia. Sim. Não veio? Sim. Não veio. A moça, ela tava nervosa pra fazer a prova, porque era uma prova oral de inglês, tá ligado? Luke e Luiz já tinham feito antes, só que eu, não. Então eu ia fazer esse dia, eu fiz, ocorreu tudo bem. Aí a moça, ela tava meio nervosa, daí tinha umas pessoas ao redor dela, tipo, calma, respire e tal. E tipo, é compreensível, né, porque... Tava quase se transformando. É compreensível, né? Porque inglês não pode ser um forte dela. Então ela tava nervosa, muito preocupada. E ela foi fazer a prova. Enquanto isso, Yato, LK e Luzinho como? Se divertindo, conversando, bem. Felicidade. Nossa. Ela chegou chorando, tremendo e tal. E tipo, a gente ficou meio, o que tá acontecendo? E as pessoas estavam rindo, tá ligado? Estavam rindo, tipo, estavam achando um máximo, tá ligado? Tá bom. A Mavis, ela tava rindo, ela nem escondia, ela ficava assim, tipo... Daqui a pouco ela começou a tremer e ficar muito mal. E daí o professor de inglês veio, tuk, bem pleno. Ele pegou ela no colo, e daí ela desmaiou no colo dele, porque ela ainda tava acordada. Eu me lembro disso. É verdade. Aí eles ficaram um tempo lá fora, e eu e o Luiz na janelinha. Daí colocaram ela lá na mesa, né? Mano, o que você tava fazendo enquanto isso? Tava sentado, né? Eu tava sentado tentando decifrar o que tava acontecendo. E eu e o Luiz às vezes vendo a janelinha. Só pra ver que, tipo, dá pra ver... A gente tá numa sala onde, se a gente abrir a janela, a gente consegue ver o que tá acontecendo na diretoria, secretária e tal. E daí a gente ficou só na janelinha olhando. E, tipo, tinha uma gentezinha lá, né? E eles demoraram, né? Demoraram muito. Enquanto isso, a sala tava Pá, quase fazendo uma quarta guerra mundial. Não, e te juro, tinha gente subindo nas paredes. E nesse dia eu e o Luke, a gente já tava bem, tá? Era no segundo dia, a gente já tava bem, a gente tava ótimo. O professor voltou com ela. E ele voltou feliz, assim, tipo, de boa. Bora começar a aula, nada aconteceu. Ele tava muito de boa. E ok, a gente continuou a aula. E daí, a gente foi sair da escola. A gente viu o M. Então, o Luke e o Luiz, por serem mais próximos do M, eles foram conversar com eles, assim, na frente da porta da escola. E eu fiquei separadinho ali. E na nossa frente tinha um pouquinho de adolescente conversando. Nada demais, normal, na escola. Só que aí apareceu saiu um menino daquele círculozinho
com o olho esquerdo dele cheio de sangue, assim, tipo, desde a testa até embaixo aqui do maxilar. E, tipo, mano, eu olhei aquilo e falei, mano, não pode ser tinta isso daí, veio tinta da onde? Aí eu olhei pra trás e tinha a diretora falando com os guardas, e eu não vi exatamente o que estavam falando, mas falaram de chamar de polícia, não sei. Aí o Luiz... uma polícia. Aí o Luiz e o Luke apareceram e eu falei, mano, vocês viram? Eles falaram, viram o quê, pô? Aí eu comecei a explicar o que eu acabei de explicar, né? E daí, do nada aparece o professor de inglês correndo até um lugar, umas 3 ou 4 quadras de distância. Só que, tipo, ele foi correndo, um monte de adolescente foi atrás. Tipo, foi metade da escola, assim. A gente não se importa com essas coisas, fofoca. Por que não? A gente não liga, sabe? A gente não dá a mínima. A gente não dá a mínima, tá ligado? A gente foi atrás deles, a gente encontrou... A gente foi perto até. E em volta do professor de inglês tinha um monte de adolescente, né? Quando a gente tava indo pra lá, tava passando uns grupinhos ali de adolescentes falando a parte deles que eles viram ali, ouviram. Contextualizando um pouco o que aconteceu. E a gente foi ouvindo um pouco, pegando, colando. Colando os pontinhos. Nós tava virando o próprio Sherlock Holmes. Verdade. Será que isso aconteceu? Mais ou menos assim. Aí... Tu atravessando, tu quase foi atropelado. Eu sempre quase fui atropelado. Tu ia falar, tu quase foi atropelado. Daí eu peguei. Sim, tipo... É mais ou menos assim, você chega e me fala, sabe aquele dia que você foi atropelado? Eu vou perguntar que vez. Não, deixa eu te contar. A gente vai atravessar ruas, né? E o Luke, ele fala, mano, né, louco, tá me vendo. Aí eu viro pra ele e falo, pô, mas tu também tá vendo o carro, né, mano? Aí eu só lá atrás puxando os dois. O lobo puxa. O lobo puxa. Lobo puxando raposa e coelho. A MMA, ela veio, tá ligado? E ela falou, vocês estão sabendo o que tá acontecendo, assim? E daí a gente, não, pô, a gente tá só ouvindo o que os adolescentes têm a dizer. E a gente foi conversando com ela e tal. Aí os adolescentes começaram a sair, assim, se afastar do professor. E o professor veio como? Feliz. Feliz, happy. E daí a MMA falou, pô, tá de boa, né, professor? E eu não ouvi o que ele falou, mas ele falou alguma coisa. A gente foi embora com ela e a gente começou a fofocar e tal, e pai. O que eu entendi foi que a namorada do menino, que era atual, e a menina tava, acho que, traindo ele. Algo assim, Eu entendi que o guri, namorado da outra, nossa, da Gota, namorado da Gota, falou alguma coisa pra outra Gota, que o outro namorado ali ficou sabendo, aí quis, O que eu entendi foi que a X tem um namorado que é o Y. A X falou pro namorado dela, o Y, que o W tinha feito algo pra ela, pra criar briga. E daí aí o Y, ele ficou puto, e o Y foi lá e foi bater no W. É isso que eu entendi. Tá ligado? Não, eu acho que o W que bateu primeiro. Não, foi o Y. Porque o W só apanhou. Um apanhou, um socou, e uma mentiu. Que eu não sei, ela queria vingança contra o ex, eu acho. Porque ela fez o namorado dela bater no menino. E esse W, que relação eles têm? Talvez seja o ex dela. Pois é. Sim. Aí, rapaziada, criem teorias aí pra essa história. Mas enfim, esse foi o vídeo. Foi o primeiro vídeo nosso. Fofocas, muitas fofocas. Fofocalizando. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, Like. Deixa like. Happy. Vocês deixam o like, se inscreva no nosso canal. Nossa. Fala direito, pelo amor de Deus. Se inscreva no nosso canal. Vocês se inscrevam aí no nosso canal se vocês quiserem mais histórias. E like pra nós contar mais história que ocorreu com nós, né? Falei 4 vezes like aqui, 5 agora. É porque tem que dar muito like, entendeu? Essa intensidade. 1.300 likes. Enfim, a gente criou um canal lá no Zap. Porque a gente lá vai lançar as nossas novidades, vai contar notícias. A gente também tem o nosso Insta. Qual é o nosso Instagram? YLL_0FC.
Isso daí. Esse é o nosso Instagram. E a gente também vai postar algumas fotinhas, notícias. Mas as notícias de novidades que a gente vai estar dando no canal vão ser no WhatsApp. Então, como todo mundo tem, é fácil acesso. Quase impossível você não tem. Se você não tem, você mora numa caverna. Julgando a pessoa já. Ou você tem um tijolo, né? Se não roda o WhatsApp. Ou não tem celular. Ou não tem celular. Aí como é que você tá assistindo? Não sabemos. Se você mora na caverna, dá um beijo aí pros seus amigos. Uga-ugas. E é isso, cara. E é isso. Nós gostamos de sorvete. Nós gostamos muito de sorvete. Sim. Qual o seu sabor favorito? Meu sabor favorito, eu gosto mais de chocolate, sorvete e abacaxi. E tu? De creme. De creme napolitano, na verdade. Napolitano. Eu gosto E de... também do leite ninho. Eu gosto de chocolate e menta. Da hora. Mental. E o de vocês? E o de vocês, verdade. Quais são? E o de shopping eu gosto de baunilha. Aqueles lá de casquinha. Daí de baunilha. Pandora. Comenta aí! Enfim, é isso. A gente acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Falei isso de novo, mas é que é real. E é isso, gente. Bora comer sorvete. Agora vamos comer sorvete.